Olho de Horus. Décima parte. Philae, o princípio feminino. Aproveitando a extensão da ilha de Philae, dedicada desde tempos remotos ao culto de Ísis, a força feminina geradora da espiritualidade na consciência do homem, veremos como a mulher ocupava um lugar privilegiado na hierarquizada sociedade egípcia. O universo egípcio estava fundamentado na dualidade, no masculino e no feminino, iguais entre si, responsáveis por gerar a ordem em meio ao caos, responsáveis por tornar o mundo cada vez mais perfeito, para depois conservá-lo eternamente. Os sacerdotes do Olho de Horus ensinaram a seu povo que o Deus único, o que está em todas as partes, tem uma parte masculina, a sabedoria com a informação absoluta, e uma parte feminina, a substância homogênea com o amor infinito. No topo do seu ordenado mundo divino, Atum, como era chamado esse Deus único, sabedoria absoluta mesmo antes da manifestação do universo, já tinha uma parte feminina, chamada Nun. Era a substância virginal, a matéria não diferenciada e homogênea, as águas ancestrais, o amor infinito. Atum e Nun, a dupla original, que se encontrava em repouso, ativa sua vontade divina, terminando o equilíbrio existente. Ao fazê-lo, transformam-se em Ptah e Sekhmet, o mesmo Deus único, porém com outras características distintas, pois sua própria vontade o pôs em movimento. Ptah, a parte masculina do Deus único, emite informação criadora, e Sekhmet, a parte feminina, a gera em sua substância de amor, manifestando-se o Fiat Lux, a energia e a substância radiante em movimento. Ptah e Sekhmet são o fogo multiplicador de tudo que foi criado. Eles geram outras duplas de divindades criadoras, as forças fundamentais, que foram chamadas Néters, extensão da causa primeira em um universo divino. A ação deste fogo radiante sobre si mesmo, sobre a substância amniótica original, gera Tefnut, a evaporação úmida, e Shu, o ar em movimento. Esta dupla divindade, Tefnut e Shu, o vapor e o ar em movimento, ajudam a modificar o espírito original, tornando-o denso, fazendo com que se materialize ao ser acionado e gere uma nova dupla. Geb, a terra, e Nut, o céu. Desta forma, foram criados os mundos diferenciados no espaço, os reinos minerais sob forma de sóis e planetas, os sistemas solares e as galáxias. Neste mundo divino, nascem outras duas duplas, Osíris e Ísis, Set e Néftis. Estas duas duplas de forças fundamentais em oposição se encarregam do processo evolutivo de todas as formas materiais no universo para transformá-las novamente em espírito. Assim, pela ação das divindades criadoras, a matéria original se transforma. Diversas combinações matemáticas produzem diferentes estruturas vibratórias, fazendo surgir nos planetas o reino vegetal, estacionário, e o reino animal, em movimento.
Depois, em outro ato de criação, o Deus único gera seu filho, a consciência do homem. Outra dupla, desta vez humana, formada por um homem e uma mulher, e com capacidade de multiplicar-se. Ao fazer isto, Ta e Sekhmet, a dupla que cria o universo, transforma-se em Amon e Mut, os princípios masculino e feminino do Deus único quando cria o homem. Foram feitos à sua imagem e semelhança, com a capacidade de criar em sua mente, de modelar e construir. Têm livre-arbítrio, para que ao compreender os resultados de suas decisões, se tornem sábios, num processo evolutivo que leva muitas vidas. A estrutura egípcia do universo divino e humano estava fundamentada na dualidade. Por tudo isso, a mulher, com sua amorosa presença, tinha um papel muito importante na sociedade. Desde a rainha do Egito que gera o faraó, às sacerdotisas dedicadas ao culto de Ísis e Hathor, e até a mais humilde mãe do mais simples trabalhador, eram respeitadas e consideradas iguais aos homens. A ilha de Philae era dedicada a Ísis, a figura que, como mãe de Horus, simbolizava a maternidade. Ísis ocupava no coração dos egípcios o mesmo lugar que hoje ocupa a Virgem Maria no coração dos católicos. Após milhares de anos, ainda restam centenas de suas esculturas. Em muitas delas, Ísis aparece dando proteção e amor materno a um Horus recém-nascido, em uma pose que qualquer católico identificaria com a mãe de Jesus. A ilha recebia as iniciadas e sacerdotisas dedicadas ao seu culto em uma sociedade igualitária. Centenas de mulheres chamadas Henmuet Neter eram responsáveis pelo treinamento musical, cantos, bailes e pelo toque do sistro durante os rituais em todos os templos do Egito. Ísis é a personificação da maternidade dedicada, da fidelidade e da delicadeza feminina. Ísis fornece a substância, as emoções superiores, o êxtase, a intuição que, com o acúmulo de amor e verdade, tornam possível a geração de Horus, a consciência imortal e permanente. Ísis é a força que leva o homem à espiritualidade, em todas as suas reencarnações, enquanto vai abandonando aos poucos sua animalidade original e transformando-se em um ser respeitoso, flexível e sábio. Esse ser vai em direção à consciência permanente, simbolizada por Horus, seu filho imortal. Ísis é a matriz desta consciência permanente. Ela gera no mundo interior de todo homem as emoções superiores, conseguindo que eleve sua frequência de vibração. Ísis manda desde as dimensões superiores em direção à consciência, a inspiração que produz as ideias e que dão lugar às artes. Ísis impulsiona a busca e o reconhecimento de Deus. Impulsiona o caminho à espiritualidade, fazendo com que cada homem, livremente, em seu interior, possa sentir a emoção superior de adorá-lo e que o levará ao êxtase. A esta força maternal do universo foi dedicada a ilha de Philae, uma ilha granítica no centro do Nilo, situada imediatamente após a primeira catarata, ao norte da Núbia, na fronteira entre o reino egípcio e o reino cuxita. Philae quer dizer ilha ou montículo sobre as águas que emergiu no tempo de Ra.
Este nome sugere o uso sagrado deste lugar desde a mais remota antiguidade. Durante milhares de anos, os belos templos ali localizados serviram como ponto de divulgação da cultura, da religião e da arte egípcia em direção à Núbia e ao Sudão. As ruínas mais antigas se encontram no canto sudeste. Ali existia um pequeno templo núbio, orientado para a estrela Canopus e dedicado a uma divindade chamada Mandulis. O templo foi destruído em alguma das antigas guerras entre egípcios e núbios. Ao lado de suas ruínas, os núbios construíram outro templo, dedicado a Arenznufis. Esse é o nome que deram a Osíris, o companheiro de Ísis. Os egípcios passaram a controlar a ilha e construíram um primeiro templo dedicado a Ísis. No ano 1250 a.C., Ramsés II deixou um marco em que afirma tê-lo reconstruído. O faraó Taharka faz o mesmo no ano 680 a.C. e 120 anos depois, no ano de 560 a.C., o faraó Amasis mandou talhar as imagens de seu pílono. 300 anos mais tarde, no canto sul, Nectanebo construiu um pequeno templo. No ano 250 a.C., os faraós ptolemaicos, herdeiros de Alexandre Magno, decidiram reorientar o eixo do templo em 21 graus, para enfocar novamente a estrela Canopus, que tinha se deslocado com o movimento do sistema solar. Os templos estelares eram desmontados e reconstruídos a cada 300 ou 400 anos para enquadrar a estrela que estudavam, pois o movimento do sistema solar pela galáxia a tirava da orientação dos pílunos. O templo deveria ser inteiramente desmontado para adequar-se ao novo eixo. Mas nestes tempos finais, os ptolomeus estavam mais interessados na Grécia e Macedônia, por suas rivalidades com os outros reis helênicos, com quem Alexandre Magno dividiu seu império. Sua localização em uma ilha tornava este trabalho ainda mais difícil. Por isso, decidiram construir um templo com um segundo pílono que enquadrasse adequadamente a abóbada celeste, sem modificar o templo. Alexandria tinha se tornado a capital do Egito e o grego seu idioma oficial. No ano 31 a.C., Cleópatra VII foi derrotada na Batalha de Actium. Com seu suicídio, o Egito caiu nas mãos de Otávio, que se converteu em Augusto, o primeiro imperador romano. Os imperadores romanos construíram outros templos em Philae. Trajano começou a construção de um pequeno templo que nunca foi terminado. Seus capitéis representam um feixe de papiros, sobre os que ainda se encontram uns cubos de pedra que nunca chegaram a ser talhados com a efígie de Hathor. Philae foi um dos últimos lugares em todo o Egito onde permaneceram sacerdotes dedicados ao culto antigo. Ali surgiram seitas gnósticas que mais tarde, com o nome de Rosacruzes, maçons e Illuminatis, manteriam em segredo os conhecimentos egípcios. No ano de 553 d.C., a ilha, um dos últimos bastiões do chamado paganismo egípcio, foi dedicada a Santo Estevão e à Virgem Maria por um decreto do imperador Justiniano. No século XX, a ilha de Philae foi submersa pela represa de Assuan.
Com fundos da Unesco, o templo e as demais construções foram desmontados, peça a peça, e reconstruídos na ilha Algíquia, a quem se deu a forma da ilha original. O templo foi orientado da mesma forma que o original. Norman Lockyer registrou o eixo do templo original aos 76 graus e meio sudoeste, com o intuito de focalizar os movimentos da estrela Canopus sobre o Polo Sul. Esta é a mesma estrela a qual estava orientado o templo de Edfu. Originalmente, as duas torres do píluno enquadravam Canopus, a estrela polar do sul, aos 15 graus sobre o horizonte, durante milhares de noites. Uma nova confirmação de que todos os templos egípcios estavam orientados para uma estrela ou para o sol. Do Nilo, já se vê a imponente construção, com os dois pílunos que formam o grande pátio interno e a extensa colunata que forma um pátio que termina em frente ao pequeno templo de Nectanebo. O grande pátio externo tem uma forma de trapézio pela disposição de uma colunata dupla, formada por 32 colunas construídas em um ângulo que se abre em direção ao templo, produzindo uma ilusão de maior profundidade. As colunas e um extenso muro que tem a distâncias regulares, uma série de janelas que se abrem para o Nilo, formam um imenso corredor. Todas as colunas são diferentes, como um conjunto de papiros. Seus capitéis floreados, de cores vivas, tinham diferentes formas. As mulheres se iniciavam como sacerdotisas nos templos dedicados ao culto das divindades femininas, como Ísis ou Hathor. Neles, educavam as responsáveis pela música e pela dança, que acompanhavam os rituais de todos os templos do Egito. As mulheres dedicadas à música, chamadas de Shemayet, podiam também servir às divindades masculinas e também transformar-se em escribas. Mas era a mulher a encarregada de tocar o sistro, cujo som acalmava as divindades e permitia que a mente do homem descansasse. As sacerdotisas dedicadas a Hathor, divindade que representa a sexualidade feminina, o amor, a música, a dança, e cujas festividades eram de embriaguez, origem das festas dedicadas a Baco, tinham outras funções sociais. Elas traziam a fertilidade e ensinavam as artes do amor aos homens que iam casar, para que aprendessem a dar prazer à futura mulher. A leste, sobre a colunata do grande pátio, encontra-se um pequeno templo dedicado a Imhotep, o sumo sacerdote que construiu a pirâmide escalonada de Saqqara e deixou os planos e desenhos dos templos de Dendera e Edfu. Neste primeiro píluno, assim como na maioria dos templos, está talhada a figura do faraó, neste caso, Ptolomeu XII, golpeando com sua vara de poder os chamados 9 inimigos do Egito. Era uma espécie de superstição gráfica simbólica que mantinha afastadas as forças do caos e proclamava a vontade do faraó, mediador entre o homem e a divindade, de manter a ordem no Egito e em todo o cosmo. O confronto entre a ordem e o caos é uma mostra da maneira dual como os egípcios encaravam o universo.
Assim também o país tem duas regiões, o Grande Vale do Nilo, chamado de Alto Egito, e o delta em que se abre quando chega ao Mediterrâneo, chamado de Baixo Egito. O faraó unificava essa dualidade. Usava duas coroas para indicar seu domínio sobre essas duas regiões. Assim também unia o humano com o divino, pois seu corpo era tido como o molde que continha o Ka-Real, um espírito responsável pelo Egito que reencarnava de faraó em faraó. Por isso, o faraó, o mais importante de todos os egípcios vivos, representava o nível de consciência alcançado pelo povo durante seu reinado. Era como um Deus menor, ao ser sempre a reencarnação do espírito designado por Deus para manter o Egito organizado. O novo píluno também tem dois mastros, onde ficavam as bandeiras. Suas duas torres deveriam ser simétricas, unidas em um pórtico. No entanto, aqui em Philae, a torre esquerda tem uma porta que leva diretamente à Capela dos Nascimentos. Posteriormente, no período da iluminação romana, um pórtico foi anexado ao primeiro píluno. Nesta capela, celebrava-se o nascimento das divindades e de seus filhos, como Horus, e a maternidade de Ísis, nas datas em que sua representação no céu, Sírio, reaparecia anunciando o novo ano, o solstício de verão e a enchente do Nilo. A Capela dos Nascimentos, com suas colunas atóricas, substituiu o templo principal como observatório astronômico, antes dos romanos construírem as colunatas que dão forma ao pátio trapezoidal. Nenhuma sociedade deu às mulheres o valor dado pelos egípcios. Sua sociedade era igualitária. Isto se devia à sua concepção filosófica de Deus. Em ações legais. Não houve, no entanto, nenhuma mulher em função administrativa. Eram os homens os encarregados da manutenção da ordem. Era o faraó quem governava e eram homens os oficiais que administravam o império. Existe uma lenda que afirma que o direito ao trono era transmitido através da linha feminina, que era a princesa real, a herdeira legal do trono. O homem por ela escolhido como marido se convertia no faraó reinante. Isto obrigaria todo rei, sem importar que fosse o filho de seu predecessor, a ter que legitimar seu direito ao trono, casando-se com sua irmã ou meio-irmã. No entanto, não existe uma linha direta de herdeiras que confirme esta lenda. Sabe-se que os faraós eram polígamos e que as esposas principais de Tutmoses III, Amenhotep II e Amenhotep III, não eram de família real. Na realidade, os faraós do Egito que se casaram com irmãs ou meio-irmãs o fizeram com o intuito de imitar as divindades que, como Ísis e Osíris, ou Sete e Néftis, eram irmãos e ao mesmo tempo cônjuges.
Ao casar-se com sua irmã ou sua filha, o faraó se distanciava dos súditos, que nunca se casavam assim, e se colocava ao nível das divindades, reafirmando seu direito divino de reinar. Uma mulher faraó não era uma alternativa normal no Egito. A faraó Hatshepsut chegou ao trono como regente de seu enteado Tutmoses III, filho de seu marido e meio-irmão Tutmoses II com outra mulher. Uma vez no poder, ela se vestiu como homem e assumiu o poder do faraó. Após seu reinado, sua imagem como faraó foi sistematicamente apagada dos registros para eliminar da memória uma mulher que se apoderou do trono de forma imprópria. No entanto, suas imagens como rainha ainda continuam intactas. Em apenas 4 ocasiões, durante os 300 reinados, as mulheres se transformaram em faraós do Egito, por razões extraordinárias e como último recurso de suas famílias para tentar manter a ordem. A primeira foi a rainha Nitiriket, que reinou ao final da 6ª dinastia, no começo do caos, que hoje se chama de primeiro período intermediário. A segunda foi Nefruzobk, em situação semelhante ao final da 12ª dinastia. A terceira foi Tausret, que reinou depois do caos causado por Moisés com suas 10 pragas, quando seu marido Sete II morreu afogado cruzando o Mar Vermelho. E a quarta foi Cleópatra, que matou seu irmão antes que o Egito se transformasse em província romana. Todas tinham em comum serem rainhas do Egito por terem se casado com o faraó e chegarem ao trono pela morte destes em circunstâncias extraordinárias. Os sacerdotes podiam se casar, mas só lhes era permitido uma mulher. Os demais homens, incluindo o faraó, podiam ter quantas quisessem, ainda que a maioria optasse por apenas uma. No Egito, existia a separação legal em caso de fracasso do casamento. O homem era obrigado a devolver todas as propriedades e riquezas que a família da mulher havia dado em dote, mais uma parte das suas para os filhos que tivessem tido. Para tanto, somente tinham que dizer, perante o sacerdote do templo e testemunhas das duas famílias, as seguintes palavras: Eu me separo de ti como mulher ou marido e me afasto de ti para sempre. Renuncio a meus direitos sobre ti. Que a vida te dê outro companheiro ou companheira no lugar a que queiras te dirigir. Cruzando o novo pílono, chega-se ao antigo pátio das galerias, agora rodeado pela fachada original do templo, o corredor direito com suas 10 colunas e, ao lado esquerdo, a nova Capela dos Nascimentos. Neste pátio encontra-se o marco com o cartucho de Ptolomeu e Cleópatra, que serviu a Champollion para decifrar o decreto escrito em hieroglifos grego e demótico na famosa Pedra da Roseta. O decreto obrigava a render-se culto à pessoa do faraó. Como isto é interessante para entender os templos dos Ptolomeus, quando este templo foi restaurado, vamos dar um resumo a seguir. Decreta-se que todos os templos do Egito devem destinar em seu interior, ao lado dos santuários dos deuses,
um lugar que mantenha uma imagem em ouro do eterno rei Ptolomeu, o amado de Ptah, o deus Epifânio Eucaristos, diante do qual deve-se colocar a imagem da divindade principal do templo, entregando-lhe a arma da vitória. Tudo deve ser feito com o estilo egípcio, e os sacerdotes, com suas vestimentas sagradas, devem prestar adoração 3 vezes por dia, realizar todos os rituais em sua honra e, nas festividades egípcias, carregá-lo nas procissões, como fazem com os outros deuses. Para os sacerdotes egípcios, o homem é um animal, até poder controlar conscientemente as condutas automáticas geradas pelo instinto. As reações automáticas do instinto permitem aos animais e aos homens ignorantes procriar, manter e defender a vida. A atração pelo sexo oposto impulsiona a geração da vida. Os desejos são um mecanismo da natureza que indica uma carência a ser suprida para manter a vida. O medo impulsiona a fugir ou a agredir em defesa da vida. Os iniciados aprendiam que os instintos são uma limitação para a realização espiritual superior. A escola de mistérios tinha templos especializados em gerar consciência e dar o treinamento necessário para a conscientização sobre tais condutas. O instinto de agressão era controlado em templos como Kom-Ombo. Ali, os medos eram superados pela compreensão de que nada há a temer, que a morte é apenas um passo para outra vida. Aprendia-se que o medo apenas desperdiça a energia vital necessária para que se atinja a paz interior. A templos como o de Philae, dedicados a divindades femininas, iam os iniciados nos primeiros níveis, para serem guiados pelas sacerdotisas do templo, de forma a tomar consciência dos desejos gerados por seu instinto de atração. O desejo permite ao homem reconhecer uma necessidade ou uma atração. Produzem uma reação de agrado ou de rejeição nos centros emocionais, que, por sua vez, conectam os sentimentos na mente. Mas tais sentimentos são polarizados. Podem ser de alegria ou tristeza. Podem produzir satisfação ou insatisfação. Por isso é tão importante compreender como são formados para podermos então controlar os de características negativas. Os sentimentos negativos geram apatia, esgotam a energia vital e escravizam o homem às baixas frequências de vibração. Os egípcios acreditavam que o caminho evolutivo começa com o controle dos centros inferiores, quando essas condutas automáticas se tornam conscientes. A forma egípcia para transcender as emoções, a lascívia e os desejos sexuais era reconhecê-los e experimentá-los. Uma pessoa inexperiente e ingênua se descontrola facilmente, é vulnerável a situações que desconhece e pode facilmente cair em depressão. Por isso, a primeira parte do treinamento dos sacerdotes, homens ou mulheres, os levava a reconhecer seus desejos. Aprendiam que, ao ativar os centros inferiores e os sentimentos através do amor e da compreensão, o resultado para a mente é sempre de paz, harmonia e felicidade. O templo era considerado pelos sacerdotes como um modelo do mundo no momento inicial da criação.
Nesse momento, Deus manifestou o universo, emergindo um pequeno monte de terra das águas do caos, de forma similar ao que acontecia quando as águas transbordadas do Nilo se retiravam todos os anos, permitindo que o Deus Criador aparecesse trazendo vida nova ao país. O acesso através de uma escadaria externa fazia com que o santuário se transformasse no montículo da criação, onde Ísis, a divindade deste templo, se manifestava dentro da estátua que a personificava. Ao subir ao seu interior, chega-se a um pequeno pátio cercado por colunas, localizado no centro do chamado Salão da Vida, um salão suspenso com elevadas colunas. Este salão suspenso em frente aos espaços interiores do templo representa o pântano no montículo original da criação, onde crescem as plantas e papiros simbolizados pelas colunas do templo. O espaço aberto central servia às vezes de capela, onde as figuras simbólicas eram expostas à luz solar para renovar a energia, num ritual antiquíssimo. Aqui era homenageada a bondade do Sol por criar e sustentar o mundo, para renovar de energia as forças criadoras, as que impulsionam o processo evolutivo na consciência do homem, que devolverá a matéria a Deus. Os muros deste espaço foram talhados para mostrar como o universo era entendido. Vemos também outras talhas de numerosas cruzes cópticas, marcas da nova filosofia que chegou ao Egito quando Philae se transformou numa igreja católica. Uma nova forma de ver o mundo, que não apenas tirou o sentido da visão tradicional egípcia, mas que também a considerou aberrante e primitiva. O Salão da Vida, ou Per Ankh, servia como um escritório, onde eram escritos, copiados, editados e armazenados os textos sagrados. Ali eram feitas em papiros as ilustrações mestras que deviam ser talhadas nos muros do templo. Nos salões da vida de todos os templos egípcios também eram feitos os papiros com as cópias dos livros dos mortos, utilizadas em seus ritos funerários. A Casa da Vida era o centro de ensinamento do templo. Teologia, arte, ritualismo, magia, astronomia e medicina eram aqui ensinados. A biblioteca, com os textos armazenados, serviu como modelo para a Biblioteca de Alexandria. Neste salão, as sacerdotisas tocavam harpa. Eram entoados os cânticos e feitas as músicas que acompanhavam todos os ritos religiosos. Os egípcios acreditavam que a música tinha uma origem divina. Os muros dos templos nos mostram que eles usavam muitos instrumentos de percussão, tambores, flautas e os sistros, que eram fundamentais nos ritos funerários e nas procissões. As danças, as músicas e os cantos estimulavam o Criador para que a fertilidade não fraquejasse, evitando assim que o cosmo retornasse ao caos. As sacerdotisas também cuidavam dos doentes que chegavam ao sanatório do templo em busca de ajuda e do conhecimento dos sacerdotes. A música era usada como instrumento de cura espiritual e material, e as notas musicais eram usadas como medida entre a Terra e os planetas.
Ao dançar, adorava-se a Deus, à força do amor, à felicidade, ao baile e à música. Em seguida, tem-se acesso ao Salão das Aparições, que neste caso não é suspenso, com o tradicional salão aberto para o exterior para receber as oferendas do povo. Seus muros contêm cenas que, como em todos os templos do Egito, não têm nenhum fundo. A interação do faraó com as divindades acontece fora do tempo e do espaço. O templo era o cenário onde se representavam os diferentes rituais de forma dinâmica, em meio ao som musical das vozes e instrumentos, o recitar das palavras dos ritos, o cheiro de incenso, em louvor à divindade, para conseguir seu apoio na continuação do universo organizado. Havia liturgias diárias e uma série de festividades cíclicas, onde as figuras simbólicas recriavam os mitos em cerimônias no espaço sagrado do templo e procissões em barcas sagradas pelo Nilo em direção a outros templos. As diversas partes que formavam o templo eram, acima de tudo, funcionais e demonstravam a forma como os sacerdotes egípcios entendiam o universo. Ali, o rito lhes dava o poder, legitimando a ordem social de sua civilização. O rito gerava e organizava essa ordem social. Depois, chega-se à Câmara das Oferendas. Do seu lado esquerdo ficava o Salão da Barca de Ouro, usada para levar a imagem sagrada nas procissões e festividades. Saía da antecâmara uma comprida escada reta que levava ao terraço do templo, onde se realizavam as cerimônias e os registros do céu, assim como nos outros templos do Egito. Talhados nas paredes desta antecâmara, vê-se o faraó Ptolomeu fazendo oferendas a Ísis. Tais paredes, douradas em outros tempos, pois eram forradas com lâminas de ouro, perderam quase toda a cor original. No ponto central do templo estava o Santuário de Ísis, que continha em seu interior um altar de granito com a imagem de ouro da divindade. Era a estátua do culto, que era levada na barca de ouro durante as procissões e rituais. Ísis, a Virgem Mãe Egípcia, que concebe Horus de forma imaculada, tem sobre a cabeça um trono, uma cadeira simbólica sobre o chakra da coroa, onde se sentará a consciência permanente de todo homem e que reinará para sempre. Ísis é a tradução grega do nome egípcio Aset, que significa trono da consciência. É muitas vezes representada com um abutre sobre a cabeça, no qual se apoiam uns chifres de vaca sustentando um disco dourado. O abutre dedica-se tão somente às suas crias. Transforma em seu interior as substâncias em decomposição, transformando-as em alimento, em nova vida. A vaca, que transforma a vegetação em alimento para o homem, era para os egípcios o símbolo do princípio nutritivo. Seus chifres têm a forma da lua crescente, mãe dos ciclos, que sustenta o disco solar, fonte da vida e luz da consciência. Este santuário simbolizava o respeito que os egípcios tinham pela maternidade.
Um respeito baseado na busca da ordem e do equilíbrio. Legitimava sua visão do mundo. Este era o coração do espaço dos rituais, a casa da divindade onde o faraó ou os mais altos sacerdotes interagiam com a divindade, representando todos os homens. As imagens talhadas da divindade permitem que torne a viver na mente de todos os que a observam, fazendo com que participem simbolicamente de seus rituais e compartilhem suas oferendas. Esta é a herança que os antigos egípcios deixaram à consciência de toda a humanidade. A visão de um universo dual. Um lugar onde se experimenta os contrastes polares para que se entenda a neutralidade. Uma escola desenhada por Deus de forma perfeita para transformar por sucessivas reencarnações um inocente em sábio, um animal em super-homem, graças à experiência adquirida a partir de suas próprias decisões.